Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora pra super quarta, é o que estão chamando aí o dia de hoje, muito por causa da própria Selic, tá bom? Então deixa o like, se inscreve e compartilha. A gente vai bater um papo aqui sobre notícias, mas não antes de falarmos um pouquinho sobre o nosso Ibov, beleza? Tudo isso depois da vinheta. Bora lá então, nós esperamos uma alta da Selic e aí esperamos que o nosso mercado se beneficie com isso, tá bom? E calma que tem bastante notícia pra gente falar nessa super quarta, não é só super quarta por causa da Selic, não na minha opinião pelo menos, tá bom? Tem muita notícia boa aqui e algumas duvidosas pra gente bater um papo, tá bom? Então, mini índice na indecisão ainda, 0,80% negativo no dia de ontem, bem pouquinho, né? Se a gente considerar ali o fechamento do dia anterior. Eu nem sei porque que ele tá dando 0,80, na verdade. Talvez fosse até menos, né? Mas, enfim, olha lá, 0,10, né? Claramente aqui o Infut tá meio louco, né? Ele não atualizou aqui, ó, erro do Profit, tá bom? Olha lá que legal. Agora tem que saber se o erro é nesse ou naquele. Então, mas, enfim, tá bom? Mini índice na tela. Isso aqui não importa muito, tá? Pra quem quer o cenário macro, que é a ideia desse vídeo aqui, beleza? Então bora para as notícias. Deixou aquele like? Deixa o like e ó, lembre-se, vire membro do canal, hein? Estamos com bastantes membros já. Venha ser membro do Amor ao Dinheiro, você tem conteúdo exclusivo na aba comunidade, entre resenhas e vídeos, tá bom? E aí, claro, curso na descrição, link da OKEx, exchange de cripto também aí no primeiro comentário, caso você queira operar cripto. E bora! Mesmo com medidas, oferta de energia preocupa o operador nacional do sistema, né? Do sistema, exatamente, tá? O diretor do órgão diz que é preciso avançar em precauções, tá bom? Então, por que eu trouxe essa matéria, né? É só para começar com uma matéria leve, vamos dizer assim, tá bom? Então, tome cuidado aí, galera. Eu quero usar essa matéria como base para outro assunto, né? Fornecimento de energia, tá? Você que opera... Você que faz day trade ou swing trade, ou trades aí que precisam de estabilidade, tome cuidado, tá? De repente você vai estar operando aí, vai ter instabilidade de energia aí, você não vai conseguir mandar ordem ou tirar ordem, você pode tomar na tarraqueta aí com isso daqui, tá? Tome cuidado, não é brincadeira não, tá? É verdade, e olha, hoje em dia, acho que quase todos, se não todos aí, corretoras e plataformas têm acesso mobile, né? Acesso via celular, então abre o olho aí, tá bom? Para você ficar com double access aí, né? Ficar com dois acessos, né? Qual que é a palavra correta? Redundância de acesso aí. Toma cuidado para você não perder oportunidades ou perder saídas ou deixar ordens em aberto aí numa possível queda de energia, tá? Isso, claro, com essa crise ou sem essa crise. Acho que é importante você se blindar e sempre estar preparado para isso, porque você sabe muito bem, quedas de energia são naturais de acontecer, tá bom? Então, não espere acontecer para perceber que você deveria mitigar esse risco, tá bom? E claro, de olho aqui também no quadro preocupante no segundo semestre, porque isso afeta, de qualquer maneira, nossa bolsa de valores, obviamente, para o lado negativo, concorda? E aí, Brasil voltou ao radar do estrangeiro, diz Bank of America. É a mesma notícia do outro dia, só que redigida de forma diferente e tem uma entrevista aqui. Qual que eu quero trazer? O que eu quero trazer dessa nova matéria? É isso aqui, ó. Qual que é a principal fonte de risco do Brasil para o Bank of America? Aqui o David Becker, né? David, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, é esse mesmo, tá? David Becker. É o risco externo, tá? Eles nem estão considerando mais o interno, que a gente já vai falar. Antes dessa melhora aqui, eu diria que é a situação fiscal do Brasil. Mas, neste momento, é o cenário externo. O risco do Fed ter de subir juros mais rápido, o risco de correção dos mercados. Nossa equipe global acredita que o S&P 500, né, que é o S&P 500, está muito esticado. Já reflete o lucro das empresas e recebeu bastante fluxo. E, com certeza, uma possível correção afeta aqui, claro. Mas lembre-se, sempre lembre-se, opere o ativo que você for operar, tá bom? Então, de repente começa a cair toda a bolsa, mas você tem, sei lá, uma Cogna com a reabertura, o trade de reabertura subindo, porque é o ativo dela, né? Porque ela anda para a direção que faz sentido para a empresa Cogna, tá bom? Então, opere o ativo que você for operar. E claro, e os riscos domésticos, tá? E olha lá, eu diria que no Brasil o risco para crescimento parece ser para cima. Temos projeção de expansão do PIB de 5,2% em 2021 e 2,1% em 2022, mas sem dúvida temos de monitorar o caminho da inflação das reformas. Eles projetam inflação de 5,9% em 2021 e 3,5% em 2022, com Selic de 6% no fim deste ano e do próximo, ou seja,
a Selic deles já tá um pouquinho descolada, porque já tem os maiores papos aí é 6,5, se bobear até 7. Tá bom? E no cenário base, eles acreditam no projeto de privatização da Eletrobras e reforma administrativa, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos seguir, tá? Afinal, nós temos um otimismo com o ativo local entre estrangeiros também, tá bom? Bancos veem Copom proativo e contemplam dólar abaixo de R$5, que já é a expectativa agora com a alta da Selic, tá? E na véspera da etapa final da reunião, ganhou alguma força a percepção de que o BC pode subir a Selic em 1 ponto percentual. A gente já falou sobre isso aqui na segunda e na terça, tá bom? E hoje é a reunião, a segunda, né, de fato, é duas, lá terça e quarta, enfim, tá bom? Então de olho, porque o cenário, a expectativa ainda é boa para o Brasil, tá bom? Então você aí que tá com medo, que o Ibovespa tá muito esticado, a gente já falou sobre o Ibov nos 140 mil pontos na segunda-feira, se não me engano, ou foi ontem, acho que foi segunda, tá? Então, calma que tem ainda mais otimismo no Brasil, tem mais norte para subir ainda, tem mais espaço para ações subirem, tá bom? Inclusive Ibovespa, tá? E aí, na contramão aqui do que diz nosso Bank of America, os senadores devem ampliar mudanças na MP da Eletrobras. Está em discussão criar incentivos à indústria carbonífera, tá? Então, sem entrar muito em detalhes, né, a gente imagina que essas mudanças colocam em risco aí essa MP, que falta o quê? Menos de uma semana para caducar. Na terça-feira, ali, dia 22, é a data limite, tá? Então, perderá a validade na terça, como eles mesmos estão falando aqui, inclusive, olha lá que legal. Está em negociações adiantadas com parlamentares para a entrada de novas obrigações no texto. Uma destinação de 2,5 bi para a revitalização da indústria carbonífera no sul do país. Outra proposta em discussão impede a transferência de recursos de Itaipu para amenizar as tarifas de energia após a privatização da Eletrobras. As duas sugestões, afirmam fontes, podem ajudar o governo a melhorar a aceitação do texto junto a senadores do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá bom? A primeira emenda Jabuti, que pode ser incorporada, é de autoria do senador Dário Berger. Muito engraçado, outro dia me chamou no privado aí, uma pessoa bem de extrema direita, para não falar outra palavra, e ele achava que jabuti era um termo cunha só da galera do MBL, né, e de galera mais liberal, quando na verdade jabuti é da política, né, pra você ver como tem gente que vive no mundo da lua. Mas enfim, né, só um adendo aí que eu achei engraçado falar, tá? A proposta dele exige a contratação de usinas térmicas a carvão. Enfim, a gente não precisa entrar em detalhes aqui, tá? O que eu quero passar para vocês é para tomar cuidado, tá? Porque essa MP da Eletrobras tá quase no limite. Ainda precisa voltar para a Câmara, tá? E tá apertado aqui esse prazo, mas vamos torcer para passar. Ontem a gente já teve um recuo aí da Eletrobras, perigoso, eu diria, tá bom? E aí, novos prazos para vacinação dão ânimo à empresa. É claro, é o trade de reabertura. Alguns setores já prevêem aumento do faturamento com meta de imunização mais curta, tá bom? Ou seja, quanto mais rápido a gente imunizar, quanto mais rápido a gente voltar à normalidade, mais rápido as empresas voltam a lucrar também. É claro, vai reabrir tudo, vai voltar tudo ao normal, tá bom? Estamos vivendo ainda meio em slow motion, tá? Então, a antecipação do calendário de vacinação em alguns estados gerou expectativas positivas em diversos segmentos da economia, diante da possibilidade da diminuição das restrições à mobilidade. No mercado financeiro, a leitura é que a antecipação beneficia a atividade e reforça o viés positivo da Bolsa de Valores. Mais uma boa notícia. É como eu falei, super quarta aí, não só pela Selic, mas muitas boas notícias, muitas boas perspectivas da galera em cima do mercado, tá bom? Então, de olho nos novos prazos de vacinação e, claro, né, o otimismo de empresários é temperado por cautela. Por quê? Porque há incertezas, né? O governo de São Paulo, por exemplo, antecipou ali para 15 de setembro, mas acontece com todos os estados, depende das entregas do Ministério da Saúde, que é federal, e tem sofrido seguidos atrasos. Então, atenção aí, porque rola uma bagunça aí entre esferas, né, estado e federal. E, infelizmente, estamos refém do federal, porque nossa Constituição, né, nosso país é muito federalizado, infelizmente, tá bom? Morgan Stanley esquenta polêmica sobre trabalho presencial, hein? E olha, certas frases realmente não cabem refutação, né? Se você pode ir a um restaurante, pode vir ao escritório. De fato, claro, ele tá falando lá dos Estados Unidos, né, onde a população já foi vacinada pra caramba, né? Se eu não me engano, é 44,2%, tá bom? E aí, com vacinação avançada nos Estados Unidos, bancos encorajam funcionários a retomarem o trabalho presencial, tá bom? E aí tá rolando meio que uma desinteligência lá entre eles sobre isso, tá? Óbvio, se você pode realmente ir ao restaurante, você pode ir ao escritório, né? E eles querem que os funcionários voltem ao escritório,
Você é um empregado, você tem que respeitar a vontade do seu chefe, no fim das contas, tá? Mas, enfim, tem muita gente aqui que não quer voltar, e aí, justamente, numa conferência com investidores ontem, Gorman disse que o Morgan Stanley não está obrigando ninguém a trabalhar de forma presencial, mas ponderou que ficará muito frustrado se as pessoas não voltarem ao escritório até o feriado do Labor Day, em 6 de setembro. Nesse caso, a conversa será diferente. Olha lá o tom. Aí, claro, é outra cultura nos Estados Unidos, é outra pegada de trabalho, tá? Só quis trazer aqui para vocês saberem e se prepararem aqui para o Brasil também. Muita gente acha que vai ficar no home office para sempre, e algumas empresas de fato vão. Mas a maioria eu acho que volta para o escritório, tá? E acabar com estabilidade para todos é inegociável. Relator defende fim de férias de 60 dias no Congresso. Preste atenção, hein? Você que é funcionário público, acorda pra vida, hein? Olha lá. Olha o começo do texto, né? Relator da proposta de emenda constitucional da reforma administrativa na Câmara, o deputado Arthur Maia afirmou que está aberto ao diálogo, mas tem como pontos inegociáveis o fim da estabilidade para os servidores públicos. Até aqui parece que ele está querendo a defesa dos servidores públicos, né? Mas preste atenção, de todos, né? Apenas os de carreira típicas de Estado manteriam essa prerrogativa. E olha, sinceramente, o justo é não ter estabilidade. Essa é a real, né? Se você defende a estabilidade, você está defendendo um privilégio, tá bom? Privilégio não é saudável, tá bom? Você tem que ter performance avaliada e você tem que se manter no cargo pela sua performance. Você tem que querer performar. Isso em qualquer esfera, seja privada ou estadual. Você tem que querer fazer pública, no caso, né? Você tem que querer fazer o melhor, tá bom? E aí você lê isso daqui, você como servidor público, que talvez, mesmo que inconscientemente goste ali desse viés de proteção, desse privilégio, você fala, pô, legal, os caras estão querendo me defender. Quando na verdade é um privilégio. Aí você desce um pouquinho e você vai ler isso daqui, ó. Cadê, ó? Deixa eu achar aqui, ó. Ele fala sobre a estabilidade, lá embaixo, né? Esqueci agora. Vamos ver aqui, ó. Fim da estabilidade. Ingerem aqui, ó. O deputado defendeu que só as carreiras típicas de Estado devem manter a estabilidade a partir da aprovação da PEC e que as funções que existem na iniciativa privada não devem ter vínculo permanente. Isso valeria, inclusive, para professores e profissionais de saúde. Ou seja, se você é um profissional de saúde, aquilo lá não tá valendo para você, tá? Não existe médico só no Estado, então não é carreira típica. Sabe o que ele tá fazendo aqui? Ele tá querendo defender parlamentares, muito provavelmente, e outros aí servidores mais exclusivos do Estado, tá bom? Então, galera, palhaçada, né? Isso aqui é a palhaçada. Tem que ter, sim, performance. Todo e qualquer funcionário tem que performar. Você não tá lá para brincar de casinha, concorda? Você tá lá para performar. Tem que entregar performance, tem que entregar bom trabalho. Você não pode ir lá bater ponto e ficar dormindo, jogando paciência no computador, concorda? Qualquer um concorda com isso, não é possível. Tá? É o básico, é o senso comum. Enfim, quis trazer aqui porque essa reforma administrativa já tá uma palhaçada já. Tá bom? E aí, outra palhaçada, né? Bolsonaro anuncia novo Bolsa Família de R$300 e surpreende o próprio governo, pois não cabe no teto. Parabéns aos envolvidos. E é aqui que eu falo do populismo, tá vendo? Eu até comentei esses dias, e aí, óbvio que tem gente que defende, né? Mas uma coisa, galera, é pensar no povo, outra coisa é populismo. Quando a gente fala em assistencialismo, né, você está muito mais puxado para o populismo do que para incentivar o mais pobre, né? Como é que você melhora a condição de vida do mais pobre? Eu acho que isso, eu nem deveria ter que falar isso, mas é meio óbvio. Você melhora a economia, melhorando a economia teremos mais empregos, menos desemprego, e você melhora também, junto com a economia, a força do real, o poder da moeda. Dessa forma, o mais pobre ele consegue trabalhar, ele consegue comprar as coisas dele, não precisa ficar recebendo auxílio, tá bom? Auxílio, ele tem que existir assistencialismo social? Claro que tem. Mas é só para quem realmente precisa, não é para ficar usando isso como muleta aí e ficar usando isso como campanha eleitoral de qualquer forma, que é justamente o populismo. Eu acho que isso é meio óbvio, eu acho estranho ter que falar isso aqui e pessoas defenderem isso daqui, tá? Lógico, legal ele querer, deve ter no fundo ali alguma boa vontade, mas a gente sabe muito bem o que é no fim das contas, reeleição ano que vem, tá bom? E justamente, como eu acabei de falar, o pobre ele tem que ter o dinheiro na mão. Né? O que ele faz com isso depois é problema dele. E não é através de Bolsa Família, é através de trabalho, né? Economia girando. Enfim, o óbvio. Tá bom? Então, olha. Bom dia, notícia ficando por aqui. Deixa aquele like forte aí no vídeo. Se você gosta dessas sinceridades aqui. Se você não gosta, paciência, vai continuar acontecendo, tá bom? Compartilha, se inscreve aí. Vire membro aqui do canal para ter conteúdos exclusivos aí puramente de mercado financeiro, é claro, né? E aí, daqui a pouco, bom dia, análise de aluguéis.